Olá, meu nome é Larissa Mateus, apresentando aqui comigo está Kevin Alves, e bem-vindos a mais um episódio do videocast Diversidade na Tela. O tema desse episódio é cultura indígena, dialogando com os documentários da produtora Rizoma Audiovisual, de Gustavo Sorans e Erlan Souza. As obras estão disponíveis no YouTube. Aqui comigo estão duas figuras excelentes. Primeiramente, o professor Wanderson Lourenço e também Suiane Tchucarramã, que é membro da Associação das Mulheres Indígenas do Centro-Oeste Paulista e coordenadora e consultora pelo Ministério dos Povos Indígenas. Sejam muito bem-vindos, gente. É um prazer ter vocês aqui. E para a gente começar a nossa conversa, eu queria muito que vocês se apresentassem e falassem um pouco da conexão de vocês com esse tema de ativismo e cultura indígena. Bom, o meu nome em português é Wanderson Lourenço, né, como já foi dito, mas na minha tradição eu sou de Ogoroguedi, sou da etnia Guarani Nyandeva e tenho formação em História, trabalho como professor lá na escola dentro da comunidade, que a comunidade a gente chama de Nimuendaju, aqui no município de Avaí. É isso, o basiquinho, e também sou falante da minha língua, né? Era isso. Muito importante. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite de estar aqui dialogando sobre esse tema da questão do movimento indígena, né? Eu me chamo Suiane, né, Tchucarramã, sou formada em pedagogia, ativista, né, militante no movimento das mulheres indígenas, no movimento indígena, e atualmente, né, estou trabalhando como consultora pelo Ministério dos Povos Indígenas. Bom, Suiane, quando a gente fala sobre audiovisual, que é um assunto que a gente aborda no nosso videocast, a gente vê que a cultura indígena ela é muito retratada com violência, com tragédia, e a gente queria entender como é que a gente pode celebrar a cultura ao invés de lamentar ela. Como é que a gente pode fazer isso inserido dentro do audiovisual e também nas vivências do dia a dia? Olha, começando pela questão do mês, né, de agosto, que é principalmente nesse mês que é celebrado a conscientização, né, dos povos indígenas internacionalmente, né, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, né, dia 9 de abril, que foi celebrado. E, diante disso, a gente busca não somente celebrar dentro das nossas aldeias, mas também como participar de outros programas, outros eventos, para falar sobre a nossa cultura, a valorização da nossa etnia, e as nossas vivências, nossas histórias. Então, assim, para celebrar, possamos, assim, combinar de mostrar as nossas tradições e culturas, desde a aldeia até a cidade. Sim. Wanderson, você tinha mencionado justamente que você é professor dentro da aldeia. Como que é esse trabalho, principalmente considerando ali o período da pandemia que a gente teve? Como que foram as adaptações? Voltou à normalidade agora? Como que é o seu trabalho como professor? Na verdade, não voltou normal, né? Depois da pandemia, assim, ainda foi um abalo bastante incisivo dentro da tradição e da cultura, né? Uma vez que, para nós, assim, a gente vive em grupo mesmo, né? Seja dentro da própria aldeia, mas a gente sempre está se reunindo em famílias para contar história, né? Ou para que as crianças cresçam junto, né? Em diferentes faixas etárias. E aí a pandemia, ela tirou, né, esse direito da gente tá vivendo dessa forma, até mesmo dentro da comunidade, né? Até mesmo que não era um centro urbano, não tinha tanta aglomeração de pessoas, né? Mas assim a gente respeitava o protocolo da saúde e a questão também do ensino-aprendizagem, né? Dentro das escolas também foi bastante abalado, né? Uma realidade que é sentido hoje em todo o estado de São Paulo e o Brasil afora. E para nós foi muito difícil por causa que era exigido que a gente ensinasse o mínimo possível através de aulas online, né? Ou
usando a internet, essas coisas. Então, para nós lá era muito difícil o acesso, né? Já que uma vez a internet não tem sinal muito bom e nem todas as famílias têm um celular com memória boa, né? Então, era complicado mesmo. Então, ficou bastante defasado o ensino-aprendizagem e ainda está, como eu disse, né? Eu não sei se quem idealizou essa forma de ensino através dos materiais digitais, essas coisas, pensou nas comunidades que não têm acesso ou não tem poder aquisitivo financeiro para estar comprando um celular para cada filho, né? Para ter uma internet boa na zona rural, por exemplo. Então, muito complicado. E ainda está se arrastando, né? O ensino-aprendizado dentro das escolas. A gente, depois que passou a pandemia, mas mesmo assim a gente está sentindo bastante, né? Essa forma aí, e como eu disse, marcou a nossa cultura, uma vez que a gente experimentou ficar isolado e parece que agora com a tecnologia na mão, onde você tem o mundo ali perto de você, os jovens eles estão com essa tendência de ficar isolado mesmo. Então, para nós é muito complicado, né? Sim. Para nós era isso. Bom, quando a gente pensa na cultura indígena, ela sempre está muito atrelada à questão territorial, né, as terras. Então eu queria entender o que as terras significam para vocês, para as comunidades de vocês, qual é o significado emocional e qual a ligação delas com a identidade de vocês. Bom, eu vou falar um pouquinho, depois a Suene pode completar, né, na questão que agora tem um território, né, nas aldeias, mas também agora a gente tem um contingente grande de indígenas morando nos centros urbanos, né? Então, eu vou falar mais da parte da aldeia, né? Uhum. Que eu sempre falo que é um espaço vital para a gente, porque ali eu até comparo. Ali está o nosso supermercado, a nossa farmácia, está os nossos centros de ensino, né? Está os nossos museus, está tudo ali para nós dentro do território, né? Muito diferente do que a visão ocidental veja. Porque uma vez que alguém taca fogo ou derruba mata, ela fala, mas só um mato que derrubou, depois recupera. Não, você destruiu ali o nosso lugar onde a gente tirava alimento, onde a gente conhecia ervas medicinais, os animais que ali viviam, né, também foram destruídos ou foram expulsos dali por causa dessas tragédias. Então, muitas das vezes as pessoas enxergam o território como algo assim, os indígenas estão lá, mas logo eles se acostumam. Não. Agora pensa, né, e dá bastante ibope, né, vamos dizer assim, bastante visibilidade se alguém joga uma bomba na cidade. Ele destrói escola, destrói museu, destrói supermercado, né? Então, ali todo mundo vai ficar, né, comovido com aquilo ali, todo mundo vai se mobilizar, né, vai falar, né, horrores para quem fez aquilo ali. Mas quando isso acontece nas aldeias indígenas, o pessoal não veja assim, né? Isso por causa da ligação cultural que a gente tem, né, que é afetivo, né? Então, não é porque o João de Barro ele sempre viveu ali que a gente sente um afeto por esse passarinho, né? A gente sabe que ele tem um tipo de energia que passa para a gente, né? O canto, né? Então, são uma ligação assim, muito complicado da mentalidade ocidental compreender essa questão do indígena com o território, né? As águas, as árvores, as raízes, né? O cheiro das flores, tudo isso daí traz para a gente uma visão de mundo muito diferente do que é pregado para nós hoje e é forçado, a gente às vezes está aceitando isso daí. Então, a nossa ligação com o território é isso, é muito mais afetivo do que racional, né? Então, racionalmente, você vai ver só a natureza e um homem vivendo ali no meio da natureza. Não, para nós ele vai além do afetivo, ele é espiritual, né? Se a gente não tiver essa ligação espiritual com a mãe natureza, né, com a irmã terra, né, para nós não faz muito sentido, né, ser humano. Uhum. E você, Suiane, você também sente essa Olha, conexão? essa questão ela é muito importante para nós indígenas, porque desde então tem o solo, ele já tem os nossos ancestrais já desde o passado que vivem ali já. Então, para nós
tudo é importante, tudo tem valor, a cultura, a tradição, como o nosso parente falou agora, né? Os animais, a nossa vivência. Então, ali, nós estamos acostumados a lidar com a floresta, com a natureza, e não com a civilização. Não que a gente não tenha contato, mas sim, claro, o valor entre a floresta e a civilização já é de grande importância e também de grande diferença, porque dentro da floresta ela é uma coisa bem assim, um ambiente limpo. Já na cidade já não tem o ambiente limpo é tudo poluído. E lá, nós indígenas dependemos do nosso território para a vivência, para comer, para a caça, né? E criar os nossos filhos e passar a nossa cultura de geração para geração. Então, até o nosso território é muito importante para que a gente possa dar continuidade da nossa geração. Com certeza. Foi mencionado aqui um pouco sobre essa... como o ambiente, o espaço, né, é importante para a cultura indígena. E eu vejo que muito no imaginário popular, assim, e a gente teve até o agosto, o mês da visibilidade indígena, né, teve várias ações do SESC, mas muitas pessoas, por assumirem que é uma conexão muito intensa com o território, que o indígena só fica na floresta, eles enxergam essa cultura como uma cultura isolada. E isso é verdade? Como que as pessoas podem entrar em contato e ver mais e aprender mais com a cultura indígena? A gente não é isolado, né? Tá aqui na frente de vocês a Suiane, né? Ela vive no centro urbano, né? Ela é indígena, né? E ela tem a cultura dela, com certeza. O pessoal aprende bastante com ela, né? Com a filosofia de vida que ela tem, né? Mas quando se trata de nós indígenas estar como se diz, na floresta, né? Lá isolado, né? Na verdade, hoje, vivendo num mundo globalizado, através dos meios de comunicação, todos podem ter acesso, né? A algum conhecimento da cultura. Na minha comunidade, na minha etnia, tem coisas que somente são pessoas escolhidas para ver, né? Então, tem assim, até mesmo entre nós lá, dependendo da idade, tem rituais que não é para todo mundo estar filmando e gravando, né? Então, é restrito ainda. Mas essa visão de que é só um punhado de gente vivendo na floresta lá e a gente precisa ir lá para conhecer, né, esse pessoal lá, né, é exótico e tal. Quando essa mentalidade começa a criar força, então, de alguma forma, eles estão tirando a nossa humanidade, né? Porque nós somos seres humanos, sentimos amor, raiva, ficamos bravos, né? Choramos, né? Temos sentimentos. A partir do momento que são os guardiões da floresta, né? Vamos, né? Vamos ajudá-los a continuar sendo os guardiões. Representa que a gente é, assim, um ser de poderes super-humanos, mas não somos, né? Somos seres humanos com apenas uma cultura diferente. Então, pensar que nós somos os guardiões da floresta, que depende de nós, da floresta e tudo essas coisas, eu acho que é tirar mesmo, assim, a humanidade dos povos indígenas, né? Somos apenas de culturas diferenciadas, né? E hoje, com a globalização, todos podem experimentar um pouquinho dessa cultura, já experimentam, né? Na língua portuguesa mesmo tem muitas palavras indígenas, né? No costume, na comida, né? Então, aí vocês, assim, o pessoal ocidental às vezes pensa que não tem esse contato, mas já tem, né? Já tem esse contato. Acho que falta um pouquinho mais de conhecimento para saber, não, esse aqui é indígena, né? Que legal, né? Então, até mesmo quando vai pessoas para a Europa, né? Falar, saiu da floresta, né? Quando sai aqui do Brasil, vai falar, saiu da floresta, né? Tá chegando aqui, né? Então, e muitas das vezes é uma visão estereotipada, né? Sobre isso, né? É o que eu tenho para dizer e acredito que a Suiane vai contribuir ainda mais um pouquinho. Suiane, só para repetir a pergunta, muitas pessoas acreditam que a comunidade, a cultura indígena, ela é isolada, ela fica à parte do mundo. O que você acha que falta e o que dá essa impressão nas pessoas? Por que as pessoas acham
que a cultura indígena é isolada? Olha, essa questão, a gente custa muito conscientizar as pessoas sobre a nossa cultura. Nós estamos vivendo uma questão, como vocês podem ver diariamente, né? A constante violência que nós vivemos dentro mesmo do Congresso, né? Contra a nossa questão de demarcação de terra e tudo mais. E isso meio que complica para que a gente possa transmitir os valores da nossa cultura, para que as pessoas possam nos enxergar com mais visibilidades, né? E entender que a nossa cultura, ela é parte da nossa vida. E tentamos sempre, o máximo possível, transmitir todas essas informações, manifestar, né, em prol do nosso movimento indígena, para que as pessoas possam entender também e procurar se aproximar da nossa história, se aproximar da nossa aldeia, fazer amizade com nós indígenas, né? Uhum. Então, é muito difícil mesmo. Sabe, eu lamento muito porque, tipo, eu vejo, assim, a nossa geração hoje em dia, né? Como eu tenho filhos, a minha preocupação de eles lidarem com a sociedade, né? Porque hoje em dia a gente, apesar de tentar conscientizar, nós ainda sofremos muita discriminação e racismo, né? Então, é uma luta constante, né? Então, assim, estamos, assim, sempre tentando transmitir, né? Essas informações para que a gente possa ser respeitado e valorizado. E nessa luta que a Suiane acabou de mencionar, como é a relação de vocês, da comunidade de vocês com outras comunidades? Então, a gente tem diferentes aldeias, diferentes comunidades. Como é que vocês estabelecem esse contato, têm esse contato em prol dessa luta, em prol desse movimento indígena, para conscientizar as pessoas? Olha, para vocês verem também, a gente, todo ano, tem a questão do acampamento Terra Livre, que acontece em Brasília, né? E é através dessa ação que nós, indígenas, de todas as etnias do Brasil, todas nos reunimos para debater sobre essa questão. Então, é onde a gente se encontra, conversa, debate, nos reunimos, né? Manifestamos, nos falamos, damos gritos de guerra, damos gritos das vozes das mulheres indígenas, pela sustentabilidade, o meio ambiente, a educação, né? Então, a saúde indígena, principalmente na questão das mulheres indígenas que vêm sofrendo vários tipos de violência, né? Uhum. Também dentro da nossa aldeia, né? Como a questão dos Yanomamis, o Guarani Kaiowá, né? Então, a gente sempre estamos nos mobilizando, fazendo reuniões, né? Também, marcando assembleias, oficinas, e sempre se reunindo com os outros parentes para que a gente possa dar continuidade da nossa demanda territoriais e políticas públicas voltadas ao movimento indígena. O contato da gente entre diferentes etnias passa por essa ligação de uma única luta, né? Para sermos reconhecidos dentro da nossa própria casa, que é aqui que a gente nasceu, né? E às vezes a gente não tem esse reconhecimento. Então a gente tem esse contato através desse movimento da luta. E hoje também alguns territórios eles têm mais de 3 etnias morando num só local, né? E a gente se respeita, né? Quando há 2 etnias, né? Acaba se sentando para decidir alguma coisa política ali entre as 2 etnias, na questão mesmo de qual vai ser as 2 línguas materna ensinada dentro da escola, né? Como que vai ser essas manifestações culturais dentro do mesmo território. Então, são coisas assim que se senta e se decide entre as 2, né? É claro também que quando há conflito também, né? Assim como em qualquer lugar, quando há conflito, acaba-se, de alguma forma, chegando a um acordo comum, né? Então, o contato entre diferentes culturas é o mesmo que entre diferentes etnias. Por exemplo, o Guarani tem uma filosofia de vida, né? As etnias do tronco G tem outra, do tronco Aruac tem outra, então cada um tem a sua forma de lidar com o mundo.
Mas a gente consegue muito bem se respeitar, reconhecer, né, o potencial do outro, né? E a gente mesmo reconhecer que temos algumas fragilidades e acabamos aprendendo, né, com o conhecimento do outro povo. E assim que a gente vivia já muito antes, né, de se chegar a descobrir o Brasil, né? A gente já vivia assim, né? Essa troca de conhecimentos, né? E a gente continua assim, hoje num território um pouco mais micro, né? Um microterritório, né? Antes a gente tinha um vasto território, né? Para a gente fazer experiências, né? Trocar as experiências. E hoje é um microterritório. Acaba que, de alguma forma, ficando mais complexo mesmo de lidar, né, com o outro por causa desse território, até mesmo porque dentro da minha cultura, que é o Guarani, quando havia conflito, né, uma parte do povo, né, deixava ali o pessoal que entrava em acordo, falava assim, vocês ficam aqui, a gente vai fazer um novo povoado em outro lugar. E assim se fazia. Então, não chegava aquela guerra de matança, não. Era mesmo um acordo. Hoje já não dá. Hoje a gente está cercado de todo lado, é um microterritório, e a gente precisa, de alguma forma, sempre estar dialogando, né, sobre essas questões. O contingente, ou seja, a população indígena está aumentando cada vez mais, né? É claro que hoje tem bastante pessoas saindo da aldeia, indo para os centros urbanos, né? Mas mesmo aqueles que ficam, né, dentro das comunidades, também a gente vê que há um inchaço de população e o território muito pequeno, né? Então, cada vez mais a gente precisa de diálogo e por isso, então, quando há essa demanda de demarcação de terras, é muito por causa disso, né? Por causa que a gente sabe que alguns povos perderam seus territórios tradicionais e a gente está junto para ajudá-los, né? Então, é uma causa para todos os indígenas no Brasil. Com certeza. O canal do YouTube que a gente está dialogando com essa conversa, que é o Rizoma Audiovisual, ele tem várias histórias justamente são contadas por e criadas em conjunto com comunidades indígenas, né? Principalmente ali do norte do Brasil, tem desde documentários até animações com histórias tradicionais da cultura. E com isso a gente vê muita importância não só de continuar produzindo cultura indígena, mas também de preservar a cultura que já está lá. Wanderson, você tinha mencionado que você é falante da língua. Você pode contar um pouco mais de como a língua é importante para a preservação cultural? Sim. É a identidade, né? A identidade passa pela língua, por exemplo, né? Então, hoje, é claro que o fenótipo, né? O biotipo da pessoa já denuncia que você é de uma etnia ou da outra, né? Ou é indígena ou não. Mas a língua também ela é muito importante para isso. Até por causa que a língua ela vai transmitir conhecimentos, né? Uma vez que uma língua morre também muitos conhecimentos, né? Que não vão ser passados, porque não dá para mim utilizar a língua portuguesa para passar os conhecimentos dos ancestrais, né? Porque tinha algumas palavras, alguns termos, né? Alguma coisa cognitiva, né? Que somente através de uma pronúncia eu consigo transmitir para quem tá ouvindo, né? E a partir do momento que eu não conheço mais a minha língua, não falo mais a minha língua, eu não consigo transmitir esse conhecimento e acabo perdendo aí uma identidade, né? Então, a língua, ela é feita para aquele povo transmitir os seus conhecimentos, né? Transmitir a sua cultura. E quando morre a língua, né, também morre parte dessa cultura. Então, por isso que a importância. A realidade da minha comunidade é hoje que a maior parte não fala fluentemente mais a língua, né? Desde dos anos de 1980 para cá, tem decaído muito o uso da língua, né? Hoje a gente usa mais a língua quando a gente vai fazer algum ritual, né? Ou alguma apresentação cultural, a gente acaba usando a língua. Mas no cotidiano, a maioria dos jovens, crianças, eles já não usam mais a língua, né? É mais mesmo assim uma faixa etária de 30 anos para cima conhece a língua e somente aí dos 50 anos para cima sabe falar fluentemente, né? Eu não tenho 50 anos, mas
como eu morei muito tempo com a minha avózinha, ela me ensinou a cultura e a língua para mim, né? É, o mais aprofundado que ela pôde, né? Então, por isso que eu conheço bem a língua, conheço muito bem a minha cultura, né? Mas teve pessoas que não teve essa oportunidade, né? Então, toda vez que um dos nossos anciãos, ele se torna um ancestral, né? Ele vai morar em outra terra, né? Que não é esse terreno aqui, a gente acaba meio que perdendo, né? Parte da nossa cultura que vai embora com ele, né? Ou com ela, no caso. Então, a importância da língua para nós é isso, né? É a identidade e, principalmente, repassar os conhecimentos de geração em geração. Suiane, você trouxe o ponto de ser uma mulher indígena, né, lutando pela causa. Eu queria entender como é que é para você ocupar esse lugar de mulher indígena, lutando pela comunidade, pela conscientização das pessoas. Que espaços você ocupa e quais espaços você ainda pretende ocupar estando nesse lugar? Olha, na questão das mulheres indígenas, nós, mulheres indígenas, nós estamos hoje em dia avançando, né? Como vocês podem ver, a nossa querida, né, a deputada Célia Chacrinhabá, a ministra Sônia Guajajara, Joênia Wapichana, que desde sempre, né, vem lutando pelo empoderamento da mulher indígena, né, o direito das mulheres, a igualdade das mulheres indígenas, né, porque nos séculos passados, né, nós mulheres, como no geral, né, todas, né, éramos assim excluídas diante da sociedade, né, pela questão do machismo também, né, então essa foi uma das questões que antes as pioneiras, né, vêm lutando contra essas. Bom, como eu posso dizer? Bom, sobre essas questões que no passado elas viveram uma violência muito bruta, né? Que eu vejo pelo exemplo da minha avó, da minha mãe, o preconceito mesmo e a discriminação por ser mulher indígena até mesmo dentro do serviço, né? Então, e sem contar também, né, que nós carregamos nos nossos filhos. Então, assim, não, é um papel, assim, duro, né, para nós mulheres indígenas, porque a gente, além de tudo, eu, no meu caso, eu vivo na cidade, né, então, assim, convivo com as questões da civilização da cidade. Já na aldeia, as mulheres têm o trabalho de pescar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, da comida, né, enquanto o marido vão fazer os seus fazeres, né, então... Na aldeia, a mulher indígena ela tem um papel muito ocupante assim dentro do domicílio, né? Então, assim, elas praticamente no passado não conseguiam ir até a cidade para poder estudar, se aprofundar mais nas questões das políticas das mulheres, na luta das mulheres, né? E hoje em dia, como tem sido avançado isso, nós mulheres assim tem alcançado a nossa questão do empoderamento das mulheres indígenas e atuando cada vez mais nessa questão, né? E hoje em dia a gente também temos as nossas organizações, né, das mulheres, tanto como a questão da Amiga, a Amicop, que é a Associação das Mulheres Indígenas do Centro-Oeste Paulista, que trata sobre a violência das mulheres indígenas, as mulheres artesãs, né, que tem seus trabalhos também, né? E essa é a questão das mulheres indígenas, que a trajetória, né, e a nossa vivência contínua. Muito importante, né, a gente ter essa conversa. E, assim, pensando no alcance do nosso videocast, justamente a gente quer conversar com pessoas que, às vezes, sabem que existe uma cultura indígena, já ouviram falar, mas nunca tiveram contato, nunca foram atrás, apesar de ter o celular ali na mão. O que vocês diriam para essas pessoas, para conscientizar elas, assim, de como é importante... vocês serem tratados de um jeito com igualdade, com respeito? O que falta para esse público que muitas vezes é ignorante entender para poder apoiar vocês? É aquilo que a gente fala, né? Só respeita quem conhece, né? Então, e conhecer não é você visualizar lá no Facebook, né? Ou ter ali uma rede social que fala, tem um amigo indígena, que legal, né? Eu conheço um indígena. Não, não é. É você participar do dia a dia ali em algum momento, né? Saber quais são os costumes, né?
como que é falada a língua, né? Porque a língua também, ela é como se fosse uma canção, né? Então você precisa conhecer, né, para respeitar. Porque se você não conhece, você fala, legal, gostei, né? Mas às vezes não dá importância para aquilo, né? E hoje tem muita gente que às vezes tem medo de ir nas comunidades indígenas, por causa que antes tinha uma proibição, né? Principalmente da FUNAI, até mesmo por uma questão política também, né? Não que hoje é tudo aberto também, né? Claro que você precisa entrar em contato com as lideranças, né? O pessoal que cuida de lá, né? E aí sim tem abertura, assim, mas hoje é mais tranquilo, né? Até porque estamos num mundo globalizado e um pássaro só com uma asa ele não voa. Então a gente precisa sim conhecer a cultura do homem não indígena, do branco, né? Mas também a gente não pode esquecer a nossa. Então a gente tem que levar aí os dois para que o pássaro tenha as duas asas para voar. E aí essas pessoas, né? Tem muitos estudiosos que tiram bastante conhecimento de lá e depois não retornam nunca mais, né? E, como dizer, eles vão crescer na profissão, fazer suas teses, lançar seus livros, né? Através do conhecimento de um povo. Então é importante, né, a gente ter esse reconhecimento, porque eu fiquei bastante triste quando levantou-se na política brasileira uma direita muito forte, né? E essa direita era contra os povos indígenas, e a gente viu que, puxa vida, a maioria da população brasileira votou, né, para que essa força negativa tivesse lá em cima. Então isso quer dizer que desde os 500 anos que a gente está aqui mostrando nossa cultura e falando, então não surtiu nenhum efeito, né? O que a escola fez, né, para falar dos povos indígenas? O que ela fez durante todo esse tempo, né? Porque o pessoal não é consciente, e até hoje tem muita gente que fala do agronegócio como se fosse a salvação do mundo, né? Até mesmo alguns indígenas lá que trabalham na agricultura falam, eu sou agro, né? Não é agro, né? Somos agricultura familiar, né? Então, aí está uma bandeira para a gente levantar também, falar da agricultura familiar, para fazer oposição contra essa questão do agro, né? Do agronegócio, de falar agronegócio. Então, ele não tem nada a ver com família, não tem nada a ver com sentimento, com emoções, né? Ele é um negócio mesmo, né? Agronegócio, ele já fala isso explicitamente. Agora, quando você fala agricultura familiar, a família já traz, assim, algo de afetividade com os filhos, né? Um cuidado um com o outro, né? Então, para falar sobre os indígenas, tem que conhecer mesmo, né? Tem que ir lá ver, né? Experimentar a comida, pisar no chão, dançar com a gente, né? Saber realmente o que a gente pensa, né? Aí sim, penso eu, né? E sim vai ter uma consciência melhor até de se lidar com essa diversidade de culturas que é o Brasil, principalmente o indígena, porque tem muita gente que conhece uma etnia e fala, eu conheço os índios, né? Então, coisa bem, né, pejorativa isso daí, né? Eu conheço os índios. Não, você conhece apenas um povo, né? É só um povo. Então, a gente somos muito diferentes um do outro, né? Eu acho que é isso, falando um pouquinho sobre, né, essa questão de se alguém, né, quiser conhecer os povos indígenas, hoje a abertura está mais tranquila, né, para ir, basta, né, entrar em contato e também e tem um contingente grande de indígenas morando na cidade, né, que pode fazer essa ponte, né, e conversar com os povos que ainda vivem nos territórios ainda tradicionais. É muito importante falar sobre essa questão de conscientização, porque a parte do momento da educação, né, do ensino educacional, principalmente, né, porque é de lá que a gente começa a aprender toda a história do início da história do Brasil, né? Porque, na verdade, não foi descoberto, foi invadido e nós, indígenas, já estávamos aqui, né? Desculpe. Então,
E é essa a questão da nossa luta do movimento indígena, para que a gente realmente possa conscientizar os valores da cultura indígena. E se tratando sobre esse assunto, né, a conscientização também pode ser partir também até mesmo da própria pessoa, do interesse da própria pessoa para ir até as aldeias, conviver, conhecer, fazer amizade, entender a importância também do meio ambiente com nós indígenas, porque a gente estamos dentro da aldeia, mas também estamos protegendo a floresta e o meio ambiente também. E se tratando também das crises climáticas, que hoje em dia vem avançando cada vez mais, e nós estamos ao tempo todo, a todo momento, falando sobre a defesa, né, sobre a defesa do meio ambiente, né? Que isso é muito importante também, não somente para nós indígenas, no nosso território, mas também como para todos da sociedade, né? Inclusive até mesmo para o mundo, porque o coração amazônico, ele é em volta de todo o Brasil, não somente do Brasil também, mas do mundo. Então, liga uma coisa com a outra, né? Tipo, as crises climáticas, meio ambiente e floresta, já que nós somos os guardiões das florestas. Então, e é através disso que a gente consegue conscientizar a nossa cultura e também a importância da floresta com nós. Antes, infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu queria fazer uma Foi última rápido, hein? pergunta. Foi bem rapidinho, falei. E também com uma conversa boa dessas, gente. Mas antes da gente finalizar, eu queria fazer uma última pergunta. De novo, o nosso videocast sempre tenta conectar todas essas questões com o audiovisual, com filmes, documentários. Como que vocês enxergam a importância ou a necessidade, ou se é necessário, ter o audiovisual como uma ferramenta de conscientização? Falando de ferramentas, né? Então, olha só, principalmente para nós, os Guarani, eu sempre falo, né, para os meus alunos, então, no século XVII, né, quando os bandeirantes saíam daqui, iam para as missões aprisionar os indígenas, eles davam uma surra nos Guarani, lá por causa que os Guarani só tinham o arco e flecha. E as coroas proibiam os Guarani de ter arma de fogo e canhão, aquelas coisas, né? A partir do momento que foi permitido, que a gente conheceu uma nova tecnologia, a gente é que deu um pau nos bandeirantes, eles nunca mais voltaram lá, né? E é isso, a tecnologia para nós hoje é apenas uma ferramenta, então basta a gente saber usar o nosso benefício, né? Como eu disse, tem alguns rituais que os anciãos da minha aldeia, da minha etnia, não gostam, que filma, nem grava, né? É muito restrito, é muito espiritual. Então, a gente respeita muito isso. É um debate entre nós, os Guarani, né? Como que a gente vai fazer para que a gente tem medo de que esses rituais, esses anciãos, às vezes, eles acabam indo e a gente não ter mais. Como é que a gente vai fazer para reviver? Então, é um debate grande isso daí dentro. Mas tem coisas que dá para a gente, sim, gravar, né? Ter alcance, ter voz, né? Através do audiovisual, e a gente conseguir não atingir, mas chegar naqueles ouvidos ou naqueles olhos que às vezes nunca ouviram falar da gente, né? Para que essas pessoas não acabem se tornando inimigo dos indígenas, né? Por propaganda enganosa, né? Então para nós é muito importante esse espaço aqui hoje, né? Com certeza tem bastante gente que vai ver, né, vai visualizar e vai ver que realmente nós, os indígenas, estamos aqui para somar força, né? Não que a gente quer tudo para nós, queremos todos os direitos, todas as terras, todas as coisas. Então tem gente que fica com medo, fala, mas se a gente fosse de todos, vamos dizer, a ansiedade, o que os indígenas querem, a gente vai ter que devolver o Brasil de novo para os índios, né? Então, assim, umas propagandas meio loucas que o pessoal faz, né? Que não é assim, a gente está aqui para somar, né? Então, a gente não está aqui para se tornar um inimigo do outro. E a gente sempre conviveu assim. Nós éramos mais de 1.000 povos aqui, não? E a gente vivia muito bem entre 1.000 povos diferentes, né? Então, e a gente já sabe disso, a gente já tem uma experiência de viver no meio da diversidade, né? Então, para nós, só falta mesmo um lado conhecer a gente, né?
Eu acho que era isso que eu tinha que contribuir, né? E para você, Suiane? Bom, é como o parente falou, né? É muito importante para que a gente possamos registrar nossa cultura, nossa vivência e transmitir também todo o documentário daquele território, de certo determinado território, né? E também para também registrar outras etnias também, né? Porque precisamos dessas novas tecnologias também para comunicação, gravar também, né, as nossas vivências dentro da aldeia, não somente dentro da aldeia, como na cidade também. Então, essas ferramentas são muito importantes mesmo para visibilidade e a transmissão da nosso movimento indígena. Muito obrigada, Suiane, Wanderson. Como Eu a que gente agradeço. comentou, o conhecimento é uma peça fundamental, então a gente fica muito feliz em dar esse espaço para mostrar para as pessoas, para que elas conheçam um pouco da cultura de vocês. Então é muito importante tê-los aqui. Obrigada pela presença de vocês. E eu que agradeço. Muito obrigada a todos. Até mais. Bom, e para você que quer conferir os filmes citados nesse episódio, estão disponíveis no canal do YouTube Rizoma Audiovisual. Além disso, acessem a Cinemateca Digital Bauruense para apoiar outras obras sobre diversidade, acessando o site www.cinematecabauru.com.br. E não se esqueça de nos seguir no Instagram, @diversidade_de-todos, para não perder nada sobre o projeto e sobre essa temporada que tá incrível do videocast Diversidade na Tela. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Quando eles começaram, chamavam os próprios indígenas a estudar, começaram a ralar, né? Construir, são chamados catequistas, né? Esses catequistas eram instrumentos, né, deles. Estavam preparados para ele mesmo ir contra sua cultura, né? Quem dava suporte ideológico e religioso era o padre, né? Então, quer dizer, ele bem preparado, né? Um esquema bem mesmo típico do europeu, né? Dividir para governar, né? Eu vou completar, né? Assim, a versão que meus pais contam é pouco diferente, mas ele complementa as coisas aí. Então tá certo. Eu ajudei no sentido que ele vivia aqui na nossa casa alojada, aprendeu a escrever máquina e depois passou para escrever no computador. Sim. Então, no computador ele que fez os textos que depois foram publicados. Todas as coisas que o Gabriel estava falando é interessado, mas tem algumas pessoas, parentes dele, não gostam dele. Nós somos civilizando e recebendo educação e tudo isso aí. Assim eu estou agora. O padre Casimiro, ele era meu professor.